CNN Money de volta. Como toda sexta-feira, a gente tem a participação do Sérgio Vale, nosso comentarista de economia, que eu já chamo ele para cá. Bom dia, Sérgio, bem-vindo. Bom dia, Thaís. Bom dia, Pri. Bom dia para vocês. Sérgio, hoje eu vou fazer diferente. Enquanto eu faço a pergunta para você, eu vou trazer aqui os dados do Prisma Fiscal, que é um relatório publicado pela Secretaria de Política Econômica do Ministério da Economia, que eu sei que você acompanha bem, que traz as expectativas do mercado para o resultado das contas públicas aqui no Brasil, que é uma baliza importante também, inclusive para o comportamento dos mercados. O Prisma Fiscal apresentado pela SPE ontem mostra uma melhora na expectativa do resultado das contas esse ano, ou seja, um superávit de 40 bilhões de reais, a expectativa anterior era de 30. O próprio Ministério da Economia tem uma expectativa bem mais modesta, de 13 bilhões, mas com viés para alta. A novidade está na expectativa para o ano que vem. Então vejam como 2022 ainda é um ano de descolamento de uma realidade fiscal no Brasil. O mercado passou a esperar um déficit, ou seja, as contas voltam para um negativo muito mais perto de 58 bilhões. A expectativa anterior era de 43 bi, sendo que a lei de diretrizes orçamentárias tem lá um teto de quase 66 bilhões para esse déficit. Vou trazer o Sérgio agora de volta. Sérgio, essa é uma realidade de tudo que você vem falando aqui, né? De como 2022 vai ser diferente de 2023 e o Prisma Fiscal é mais uma baliza para essa análise. Pois é, Thaís, esse é o retrato do que a gente vai ter no ano que vem, de fato, de desaceleração de crescimento, que vai afetar a arrecadação menor. A gente tem uma arrecadação forte nesses últimos 2 anos, isso não vai acontecer de novo em 2023, e a gente tem aí uma programação de gastos bastante complicada para o ano que vem. Tem precatórios, tem aumento de salário de funcionalismo, tem provável aumento de salário mínimo que a gente vai precisar acompanhar, tem o Auxílio Brasil que vai precisar ser encaixado na atual regra do teto. Quando a gente junta tudo isso, eu diria que o déficit no ano que vem começa na casa aí dos 57 bi que o Prisma está estimando agora. Pode ser que seja no final pior do que isso em 2023, talvez ficando até acima de 100 bilhões de reais, a depender da programação de gastos que a gente vai ter no ano que vem. Lembrando que boa parte desses gastos estão sendo colocados aí não cabem dentro da regra do teto. A gente vai ter que fazer uma discussão também, eventualmente, de créditos extraordinários em 2023 para conseguir colocar todo esse gasto programado para o ano que vem. Dado que, como vocês estavam lembrando na sessão anterior, ano que vem é um ano preocupante do ponto de vista internacional, tem uma recessão vindo aí pela frente, já tem um argumento pronto para você liberar crédito extraordinário no ano que vem acima da regra do teto, e enquanto isso a gente vai discutindo o novo regime fiscal. Não vai dar tempo para fazer isso até o final do ano, primeiro semestre do ano que vem. Eu espero que a gente tenha essa discussão bem avançada, até porque a gente precisa disso para o Banco Central começar a pensar em cair taxa de juros também. Sérgio, você divulgou ontem o seu relatório lá na MB Associados e o título chamou muita atenção aqui da gente, uma pergunta, né? Voo de galinha. Queria que você resumisse a tese ali do que você apresentou no relatório. Por que você faz esse questionamento? Um ponto importante em relação ao crescimento desse ano, Pri. A gente está vendo uma aceleração das expectativas de crescimento que a gente tem discutido tanto aqui no CNN Money desde o primeiro semestre, um crescimento que era esperado de 0% e vai terminar ao redor de 3% provavelmente no final desse ano. O que está acontecendo? Quer dizer, grande parte disso a gente pode colocar em 2 questões. Serviços ainda na saída da pandemia, mas que acaba esse ano que vem não tem mais serviços crescendo nessa intensidade, já vai ter passado o efeito da pandemia. E o segundo elemento mais importante são as commodities. A gente está de fato agora passando por um super ciclo de commodities, com os preços crescendo de forma muito intensa, a renda agrícola crescendo com muita força no país desde o ano passado, e justamente os estados que estão tendo crescimento forte de renda, de emprego e de PIB no país nesse momento são os estados do agronegócio. As regiões mais industrializadas aqui do Sul e Sudeste estão crescendo muito menos. Então, assim, esse ano, quem está puxando o crescimento são as commodities. Não é diferente no resto do mundo. A gente está vendo outros países que têm peso forte de commodities também ter um impulso de crescimento mais forte do início do ano para cá. Então, a questão que fica isso permanece para o ano que vem ou não? Dado que tem uma recessão mundial, preços de commodities mais frágeis e juros mais elevados, o crescimento ano que vem provavelmente vai ser mais fraco e por isso que a gente fala de voo de galinha. A gente não consegue sustentar em 3%.
É uma história, é a história do Brasil, a história econômica do Brasil recente. Sérgio, você tem 30 segundos, você já está escolado nisso. A gente queria ouvir a tua expectativa para o IBCBR de hoje, o índice de atividade econômica calculado pelo Banco Central, resultado de setembro. Uma boa notícia, pelo menos. Provavelmente vai continuar subindo, Thaís. A gente tem aí uma perspectiva no terceiro trimestre que não vai ser igual ao segundo TRI, deve crescer em torno de 0,6% no PIB do terceiro TRI em relação ao segundo TRI, mas consolidando esse crescimento de quase 3% no PIB esse ano. Muito bem. Esse Sérgio Vale, nosso comentarista de economia. Obrigada, meu caro. Bom fim de semana. Até segunda. Para vocês também. Até segunda, pessoal.